As freiras viviam em silêncio dentro do antigo convento de Santa Margarida, onde a rotina era marcada por orações, jejuns e votos de castidade. Mas algo estranho começou a acontecer. Primeiro foi a irmã Cecília, que começou a apresentar enjoos matinais e um comportamento introspectivo. Depois veio a irmã Helena, que desmaiou durante a missa e teve que ser levada para o quarto com urgência quando o médico veio ao convento pela primeira vez em 20 anos. Confirmou a suspeita mais impensável. Irmã Cecília estava grávida. O choque foi imediato, mas logo tornou-se pânico quando a irmã Helena também foi diagnosticada com gravidez. O que parecia um caso isolado transformou-se em um escândalo silencioso dentro dos muros altos e fechados do convento. A Madre Superiora, a irmã Dolores, reuniu todas para uma conversa em lágrimas. Ninguém sabia como aquilo tinha acontecido. Todas juraram fidelidade aos seus votos e afirmaram não ter contato com o mundo exterior. Mas então a irmã Lúcia, uma das mais jovens, começou a tremer quando confrontada. Ela desabou em prantos e confessou que durante as noites ouvia passos e sussurros nos corredores. Acreditava que fosse imaginação ou talvez uma penitência divina, mas então começou a ter pesadelos constantes, onde uma figura masculina aparecia em seu quarto. Uma investigação secreta foi iniciada. A Madre Superiora chamou o bispo responsável pela região e juntos decidiram instalar câmeras escondidas e gravadores discretos. O que descobriram chocou a todos. Durante as madrugadas, um homem encapuzado invadia o convento com uma chave mestra, entrava nos quartos e permanecia por longos minutos. A identidade dele só foi revelada após 3 semanas de monitoramento. Era o próprio capelão Padre Antônio, que havia sido designado àquele convento. Há 2 anos ele tinha conquistado a confiança de todas, com sua fala mansa, sua serenidade e seu profundo conhecimento das Escrituras, mas escondia uma mente doentia e manipuladora. Durante o interrogatório, ele chorou e implorou por perdão, mas a Madre Superiora não hesitou em denunciar. A polícia, o escândalo correu o país. Jornais mostraram as imagens, câmeras de segurança e depoimentos das freiras, que aos poucos foram revelando as noites de abuso psicológico, emocional e espiritual que sofreram ao longo de meses. O julgamento foi televisionado. Milhares acompanharam as revelações estarrecedoras e muitos começaram a questionar a segurança dos conventos e a proteção real das mulheres religiosas. As freiras grávidas foram acolhidas por uma instituição de apoio a vítimas e, com o tempo, algumas decidiram deixar a vida religiosa e cuidar de seus filhos. Outras optaram por entregar os bebês à adoção e voltar para o convento, reconstruindo sua fé em silêncio e dor. O Vaticano interveio e enviou uma comissão para investigar todos os conventos da região. Várias mudanças foram feitas, novas normas de segurança foram implementadas e todo o clero passou por reavaliações psicológicas, espirituais e morais. A história virou documentário, série, livros e filmes, mas para aquelas freiras a dor era real e diária, a confiança abalada e a fé reconstruída tijolo por tijolo, com oração, lágrimas e silêncio. A última cena mostra as freiras sentadas novamente no altar, desta vez com os filhos nos braços e um olhar firme para o futuro. Nenhuma palavra é dita, mas o silêncio carrega a força de uma vida inteira de coragem. Os meses passaram e as marcas deixadas pelos acontecimentos no convento de Santa Margarida continuavam a ecoar nos corações de todas as freiras, mas a sociedade parecia cada vez mais dividida. Enquanto alguns defendiam as religiosas e clamavam por justiça, outros levantavam dúvidas e julgamentos cruéis, dizendo que elas tinham consentido ou que buscavam fama. O trauma coletivo tornou-se ainda mais pesado quando um dos bebês nascidos apresentou uma rara condição de saúde, exigindo acompanhamento médico constante. Irmã Cecília, que havia decidido cuidar do filho pessoalmente, passou a viver num abrigo longe da cidade, escondida da imprensa e dos olhares inquisidores. Certa noite ela recebeu uma visita inesperada. Era irmã Dolores, a Madre Superiora, trazendo cartas e flores de outras irmãs do convento. A visita reacendeu sua fé e a fez repensar sua decisão. Então decidiu retornar para o convento com o filho em braços, mesmo com medo da reação. Encontrou apoio inesperado. A irmã Helena agora cuidava de 3 bebês, pois 2 das irmãs haviam deixado os filhos sob sua responsabilidade. Enquanto buscavam recuperação emocional em um retiro espiritual do Vaticano, a capela, que antes ecoava cantos litúrgicos, agora abrigava risos de crianças e passos pequenos pelos corredores. A vida ali havia mudado profundamente,
Mas o perdão era um processo doloroso, especialmente quando se trata da própria fé. As freiras enfrentavam sessões de terapia espiritual, conduzidas por uma nova madre enviada pelo Vaticano, Irmã Agnes, uma mulher forte vinda de Roma, conhecida por sua experiência com vítimas de violência dentro da igreja. Ela não se calava diante do silêncio institucional e começou uma reforma dentro do convento, derrubando simbolicamente muros internos que por décadas esconderam segredos empoeirados com sua liderança. Criou-se um projeto chamado Mães da Fé, um centro de acolhimento e escuta voltado a religiosas e leigas vítimas de abuso. Logo, o projeto começou a ganhar força e reconhecimento internacional. Jornalistas da BBC, CNN e até da Al Jazeera visitaram o convento transformado em espaço de cura e resistência. Mas nem todos viam com bons olhos essas mudanças. Muitos líderes religiosos criticavam Irmã Agnes, dizendo que ela expunha a igreja ao escárnio público. Ela, por sua vez, respondia com firmeza, dizendo que mais escandaloso era o silêncio. Cúmplice certa noite, um grupo radical invadiu o convento, pichando muros, quebrando imagens e deixando bilhetes de ameaças. Ninguém se feriu, mas o medo voltou a assombrar os corredores. A polícia foi chamada, segurança reforçada, e as câmeras se multiplicaram, mas nenhuma medida parecia ser suficiente. Para apagar o trauma, a irmã Lúcia, que antes mal falava, agora dava palestras ao redor do mundo sobre o impacto dos abusos espirituais. Participou de uma conferência da ONU em Nova York, onde arrancou aplausos de pé, ao dizer entre lágrimas que o silêncio é o primeiro cúmplice do mal, e que denunciar é um ato de fé. Enquanto isso, o padre Antônio, preso, aguardava julgamento definitivo. Mesmo atrás das grades, conseguiu uma legião de fiéis que acreditavam em sua inocência, dizendo que tudo era armação ou tentação do inimigo. Mas os vídeos, os áudios, os exames de DNA e os relatos cruzados falavam por si. O julgamento final teve início um ano depois, com cobertura mundial. O tribunal ficou lotado, com centenas de pessoas do lado de fora segurando velas e cartazes de apoio. As freiras, os promotores, apresentaram provas irrefutáveis e o juiz decretou sua condenação a 64 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de progressão por tempo. A plateia chorou abraçada. As freiras se emocionaram, mas sabiam que o fim do processo judicial não significava o fim da dor. No encerramento do julgamento, a irmã Helena, segurando os filhos das colegas, subiu ao púlpito improvisado e disse que ali terminava um capítulo, mas não a missão, pois enquanto existirem mulheres silenciadas, haverá vozes que gritarão por elas. O convento foi rebatizado como Casa da Esperança e torna-se um símbolo global de resistência à violência institucional. A igreja precisou rever políticas internas, criar canais de denúncia e permitir auditorias externas, algo jamais imaginado. Antes, as freiras foram convidadas ao Vaticano, onde o Papa pessoalmente pediu perdão ajoelhado diante delas, um gesto que emocionou o mundo e dividiu cardeais mais conservadores. Foi um marco na história da igreja. A irmã Agnes transformou-se em figura internacional, aparecendo em capas de revistas e sendo indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Mas apesar do reconhecimento, preferia continuar caminhando entre os corredores da Casa da Esperança, limpando o chão, ouvindo confissões e ninando os filhos das freiras, enquanto o sino do convento toca ao fundo e as crianças aprendem as primeiras palavras, entre elas fé, justiça, amor e liberdade. Os anos passaram e o antigo convento de Santa Margarida, agora chamado Casa da Esperança, se tornou não apenas um abrigo, mas uma escola de reconstrução emocional, espiritual e social. Crianças que nasceram do trauma cresceram cercadas de amor, verdade e coragem. As freiras que um dia viveram o silêncio agora ensinavam sobre voz, presença e denúncia. A pequena Maria, filha da irmã Cecília, passou a se destacar como aluna e com apenas 8 anos escreveu uma carta com suas próprias palavras para o Papa, dizendo que queria ser freira e médica, ao mesmo tempo, para cuidar das dores do corpo e da alma. Sua história viralizou e comoveu o mundo, trazendo novamente atenção para a causa das mulheres religiosas ao redor do planeta. Com o tempo, a Casa da Esperança ampliou suas atividades, oferecendo acolhimento a mulheres vítimas de abuso. Em outras instituições religiosas laicas e até de outras religiões e países, líderes de várias denominações começaram a visitar o local para aprender com a experiência das freiras
e aplicar boas práticas em suas comunidades. Irmã Lúcia escreveu um livro chamado Quando a Fé Sangra, que se tornou best-seller, traduzido para 27 idiomas e adaptado para uma minissérie. Premiada, a irmã Helena passou a liderar grupos de mães dentro da igreja, ajudando outras mulheres a equilibrar maternidade e vocação espiritual. Irmã Cecília, que havia se afastado por alguns anos, retornou ao ministério fundando um hospital pediátrico com apoio de doações internacionais e voluntariado. Médico, a Madre Agnes, agora mais idosa, continuava ativa e determinada, muitas vezes encontrada varrendo os corredores cantando hinos antigos ou acalmando uma criança no colo. E foi numa tarde ensolarada que algo inesperado aconteceu durante uma celebração ecumênica que reunia representantes de todas as religiões. Um jovem padre, recém-formado, subiu ao púlpito emocionado, contou que havia entrado para o seminário após ouvir o depoimento de irmã Lúcia, na ONU, dizendo que queria ser diferente, que queria ser luz, onde houve sombra e proteção. Onde houve medo, o salão inteiro se levantou e aplaudiu de pé, não por ele, mas pela mudança que as freiras haviam provocado. No mundo, uma mudança real, duradoura, enraizada no sofrimento, mas florescida no amor ao final da cerimônia. Cada criança do convento soltou um balão branco com uma palavra escrita: liberdade, respeito, escuta, verdade, perdão, justiça, fé. Enquanto os balões sumiam no céu, a câmera focava nos rostos das freiras, todas marcadas pelo tempo, pela dor, mas também pela coragem de não se calar. E então, a imagem se congelava na figura da irmã Agnes, com as mãos estendidas para o alto em um gesto de entrega, com a legenda que surgia lentamente na tela, dizendo: a fé verdadeira não teme a verdade. Ela a abraça e a transforma. O filme terminava com silêncio, apenas o som do vento batendo nos vitrais e risos infantis ao fundo. Uma última mensagem aparecia dizendo: essa história é ficcional, mas inspirada em verdades silenciadas em muitos cantos do mundo. Se você conhece ou suspeita de abuso espiritual, emocional ou físico, denuncie. Não cale, sua voz pode salvar vidas.